Boas, boas, boas. Vamos lá assistir mais aqui um vídeo sobre a geopolítica. Eu até pensei que o Trump tinha negociado e chegaram a um acordo sobre a Groenlândia, mas parece que não. Estou enganado. Ainda não fecharam o negócio. Simplesmente o teu parceiro principal virar-se contra ti num momento tão difícil que a Europa está a atravessar como agora. Vamos lá ver mais o que é que se passa aí. Do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. We have a place where rule of law and predictability is still the rule of the game. And my guess is that it is largely underpriced by the market. Having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure. O Magogo está a dizer que a Europa é muito lenta. De facto, sim. A Europa está muito atrás no que tem a ver com as tecnologias. Está muito, muito aquém. And needs to be reformed, for sure. E precisa mesmo de reformas. But which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place. And here in the epicenter of this continent, we do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies. Como o Magogo está a dizer, preferem respeito do que o bully. E o bully, quem está aí a fazer bullying aí é o Trump. E de facto é verdade. Isso é simplesmente falta de respeito para com a Europa. E isso vai impulsionar os países europeus a investirem mais na tecnologia, na sua defesa e deixarem de estar a depender dos Estados Unidos. We do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. O Macron tá mesmo com os óculos muito a sério. O homem está ali tipo Top Gun. De facto, o que ele está a dizer faz todo sentido. Preferem a lei do que a brutalidade. O que temos visto aí com o Trump é mais brutalidade. Fala coisas que não tem que falar, faz coisas que não tem que fazer. Pá, é só a base da força. You're welcome in Europe, and you are more than welcome to France. Uau! Então termina com isso. Estão bem-vindos na Europa e em França. Mas esse aqui foi o homem do discurso de Davos. Foi o presidente do Canadá. Simplesmente o discurso que ele fez é de aplaudir mesmo, porque ele foi mesmo lá foi mesmo desabafar mesmo o que estava a sentir no coração. Foi incrível. Grande discurso do homem. An era of great power rivalry. Estamos a ver mesmo numa era de grandes poderes a se rivalizar mesmo. That the rules-based order. Mas normalmente não vejo assim tanto, porque a China está muito quieto. Tu não vês a China fazer quase nada, invadir outro país, a coisa. Só tem ali Taiwan que ameaça um bocadinho. Tem ali alguns problemas com os vizinhos ali em termos do mar, mas está mais quietinho. Os Estados Unidos é que está muito agitado. Nos Estados Unidos. Quando uma pessoa fala muitas vezes, esquece que o país em si não são os líderes, aqueles que deram poder para fazer uma coisa. Esses é que fazem as coisas. Tipo, não é o conjunto do governo todo do país. Muitas pessoas não concordam com o que o Trump está a fazer. Is fading. That the strong can do what they can and the weak must suffer. Uau! O poderoso vai fazer o que quiser e o fraco sofre. O homem fez um discurso aqui, incrível. They must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable. Vou pôr isto aqui em português. Dá para
para pôr isso aqui em português. Grande discurso do homem. Pôr aqui em português. Então, o discurso do homem, dublado em português com a inteligência artificial aí do YouTube. Lógica natural das relações internacionais se reafirmando. E diante dessa lógica, há uma forte tendência dos países de se darem bem, de se acomodarem, de evitarem problemas, de esperarem que a conformidade traga segurança. Bem, isso não vai acontecer. Então, quais são nossas opções? Em 1978, o dissidente checo Václav Havel, mais tarde presidente, escreveu um ensaio chamado O Poder dos Impotentes. E nele, ele fazia uma pergunta simples: como o sistema comunista se sustentava? E sua resposta começava com um cartaz verde. Todas as manhãs, esse lojista coloca uma placa em sua vitrine: Trabalhadores do mundo, une-vos. Ele não acredita. Ninguém acredita, mas ele coloca a placa mesmo assim para evitar problemas, para sinalizar conformidade, para se dar bem. E como todo lojista em todas as ruas faz o mesmo, o sistema persiste, não somente por meio da violência, mas pela participação de pessoas comuns em rituais que elas sabem, em seu íntimo, serem falsos. Havel chamou isso de viver dentro de uma mentira. O poder do sistema não vem de sua verdade, mas da disposição de todos em agir como se fosse verdade. E sua fragilidade vem da mesma fonte. Quando uma única pessoa para de agir, quando o mais verde retira sua placa, a ilusão começa a ruir. Amigos, é hora de empresas e países retirarem suas placas. Por décadas. Por décadas, países como o Canadá prosperaram sob o que chamamos de ordem internacional baseada em regras. Nós nos juntamos às suas instituições. Nós elogiamos seus princípios. Nós nos beneficiamos de sua previsibilidade. E por causa disso, pudemos buscar políticas externas baseadas em valores sob sua proteção. Sabíamos que a história da ordem internacional baseada em regras era parcialmente falsa. Que o mais forte se isentaria quando conveniente. Que as regras comerciais eram aplicadas de forma assimétrica. E sabíamos que o direito internacional se aplicava com rigor variável dependendo da identidade do acusado ou da vítima. Essa ficção foi útil e a hegemonia americana, em particular, ajudou a fornecer bens públicos, rotas marítimas abertas, um sistema financeiro estável, segurança coletiva e suporte para estruturas de resolução de disputas. Então colocamos a placa na janela. Participamos dos rituais e evitamos em grande parte apontar as lacunas entre a retórica e a realidade. Essa barganha não funciona mais. Deixe-me ser direto. Estamos no meio de uma ruptura, não de uma transição. Nas últimas 2 décadas, uma série de crises nas finanças, saúde, energia e geopolítica expuseram os riscos da integração global extrema. Porém, mais recentemente, grandes potências começaram a usar a integração econômica como arma. Tarifas como alavanca, infraestrutura. Isso é pura realidade. O que temos visto aqui, as guerras econômicas, principalmente quando aconteceu o caso da invasão da Rússia, aquilo, qualquer país ficaria extremamente assustado, tipo, de ser simplesmente, de um dia para o outro, tirado do sistema, principalmente do sistema econômico. Isso é terrível, é assustador. Estrutura financeira como coerção, cadeias de suprimentos como vulnerabilidades a serem exploradas. Não é possível viver na mentira do benefício mútuo por meio da integração. Quando a integração se torna a fonte de sua subordinação. As instituições multilaterais nas quais as potências intermediárias confiavam, a OMC, a ONU, a COP, a arquitetura, a própria arquitetura da resolução coletiva de problemas, ficam ameaçadas. E, como resultado, muitos países estão tirando as mesmas conclusões de que precisam desenvolver maior autonomia estratégica em energia, alimentos, minerais essenciais, finanças e cadeias de suprimentos.
E esse impulso é compreensível. Um país Claro, isto vai fazer com que os países comecem a fechar mais. Então, o livre mercado que tanto se falou e de facto aconteceu, né, nesses últimas décadas, vai começar a baixar, porque os países vão começar a produzir os seus bens principais, tipo, para, no caso de acontecer qualquer problema, não ficarem em situações complicadas. que não consegue se alimentar, abastecer ou se defender tem poucas opções. Quando as regras não protegem mais você, você deve se proteger. Exato, exato. É. Porque hoje em dia quem liga mais às regras? Ninguém. Cada um faz o que bem entende, principalmente as potências grandes, né? Eles simplesmente, a lei, aquilo está só ali no papel, não. Aliás, onde é que está a ONU em tudo isso aqui? Não ouço nada do, do, do António Guterres, nem nada. Não sei o que se passa com a ONU. A ONU desapareceu por completo. Mas sejamos claros sobre onde isso leva. Um mundo de fortalezas será mais pobre, mais frágil e menos sustentável. Sim, isso de facto também pode ser também verdade, sim. Porque se nós estivermos mais unidos, com intercâmbios, um que produz melhor uma coisa, o outro produz melhor, depois faz as trocas. É muito melhor assim do que simplesmente eu produzir tudo. Aí ficamos mais pobres. E há outra verdade. Se as grandes potências abandonarem até mesmo a pretensão de regras e valores para a busca desimpedida de seu poder e interesses, os ganhos do transacionalismo se tornarão mais difíceis de replicar. Uhum. Os hegemônicos não podem monetizar continuamente seus relacionamentos. Uau! Oh, incrível, meu. O que ele falou, meu. Isso até toca-se em muitas relações hoje em dia. Mesmo relações de amizades, de, de românticos, relações românticas. É a mesma coisa. É tudo a monetizar, a pensar sempre no monetário, no dinheiro. Não se pensa, tipo, em humanidade. Tipo, na humanidade. É mais no dinheiro. E isso é terrível. Mas é o mundo em que vivemos, tudo é monetário hoje em dia. Os aliados diversificarão para se proteger contra a incerteza. Eles comprarão seguros, aumentarão as opções para reconstruir a soberania. Soberania que antes era baseada em regras, mas que cada vez mais estará ancorada na capacidade de suportar pressões. Esta sala sabe que isso é gerenciamento de risco clássico. O gerenciamento de risco tem um preço. Mas esse custo da autonomia estratégica da soberania também pode ser compartilhado. Investimentos coletivos em resiliência são mais baratos do que todos construindo suas próprias fortalezas. Padrões compartilhados reduzem fragmentações. Complementaridades são uma soma positiva. Sem E a dúvida. questão para potências médias como o Canadá não é se devemos nos adaptar à nova realidade. Devemos. A questão é se nos adaptamos simplesmente construindo muros mais altos ou se podemos fazer algo mais ambicioso. Uhum. O Canadá foi um dos primeiros a ouvir o chamado para despertar, o que nos levou a mudar fundamentalmente nossa postura estratégica. Sim. Porque o Trump, como é que o Trump introduz aí as tarifas ao Canadá, o vizinho ali parceiro desde sempre, que fazem ali transações desde sempre, e ainda ameaça anexar o Canadá. Isso é algo que não passa para a cabeça de ninguém. O Trump vive com tudo isso, mas é isso que temos assistido. Os canadenses sabem que nossas antigas e confortáveis suposições de que nossa geografia e filiação a alianças conferiam automaticamente prosperidade e segurança não são mais válidas. E nossa nova abordagem se baseia no que Alexander Stubb, presidente da Finlândia, chamou de realismo baseado em valores. Ou, dito de outra forma, pretendemos ser íntegros e pragmáticos. Princípios em nosso compromisso com valores fundamentais, soberania, integridade territorial, proibição do uso da força, exceto quando consistente com a Carta da ONU, e respeito aos direitos humanos.
e pragmáticos em reconhecer que o progresso é frequentemente incremental, que os interesses divergem, que nem todos os parceiros compartilharão todos os nossos valores. Desta forma, engajamos de forma ampla, estratégica e com clareza. Assumimos ativamente o mundo como ele é, sem esperar por um mundo que desejamos ser. Estamos calibrando nossos relacionamentos para que sua profundidade reflita nossos valores. E estamos priorizando um amplo engajamento para maximizar nossa influência, dada a fluidez do mundo no momento, os riscos que isso representa e os riscos para o que vem a seguir. E não estamos mais confiando apenas na força de nossos valores, mas também no valor de nossa força. Estamos construindo essa força internamente. Desde que meu governo assumiu, cortamos impostos sobre renda, ganhos de capital e investimentos empresariais. Uau! Parece que o Canadá finalmente tem um presidente, um primeiro-ministro. Eu estou sempre a dizer presidente, porque lá o Canadá ainda pertence ao Reino Unido. Vá. O chefe de Estado máximo ainda é a rainha lá. Agora é o rei da Inglaterra. Então eles ainda continuam lá com essas relações todas aí com a Inglaterra. Então lá pronto, é uma monarquia também. Mas é incrível o que ele está a fazer no Canadá. O Canadá está numa situação mesmo. As casas estão muito caras, não existem casas suficientes. As coisas estão tudo a subir. O anterior primeiro-ministro deu cabo daquilo tudo. Era cada políticas malucas aí. E finalmente o Canadá tem um primeiro-ministro que parece que está a fazer um bom trabalho. E que ele é um país gigantesco que tem todos os recursos para ter uma vida tranquila, não precisarem de estarem a passar por problemas. Vemos todas as barreiras federais ao comércio interprovincial. Estamos acelerando $1 trilhão em investimentos em energia, IA, minerais essenciais, novos corredores comerciais e muito mais. Estamos dobrando nossos gastos com defesa até o final desta década, e estamos fazendo isso de maneiras que fortalecem nossas indústrias nacionais. E estamos nos diversificando rapidamente no exterior. Acordamos uma parceria estratégica abrangente com a União Europeia, incluindo a adesão ao SAFE, os acordos europeus de aquisição de defesa. Assinamos outros 12 acordos comerciais e de segurança em 4 continentes em 6 meses. Nos últimos dias, concluímos novas parcerias estratégicas com a China e o Catar. Uau! A China! Tinha que chamar a China. Não há como tu fazeres parcerias por aí, pelo mundo afora, e não fazer com a China. A China é o principal. É o principal país. Tudo que tu quiseres, os chineses têm. Tudo. E tem 10 vezes mais barato do que qualquer outro país. Isto aí é factos. E além disso, tem com uma qualidade muito, muito boa. Não é como antigamente. A qualidade hoje em dia é mesmo, chega a ser superior a desses países ocidentes. A negociar pacotes de comércio livre com a Índia, ASEAN, Tailândia, Filipinas e Mercosur. O mundo mudou, meu. O mundo saiu do ocidente e está-se a caminhar para o oeste. Basicamente a Ásia é que vai ser os principais nas próximas décadas. O mundo vai mudar para a Ásia. Isso é a realidade. Estamos a fazer outra coisa. Para ajudar a resolver problemas globais, estamos a seguir uma geometria variável. Por outras palavras, diferentes coligações para diferentes questões com base em valores e interesses comuns. Assim, na Ucrânia, somos um membro central da coligação dos dispostos e um dos maiores contribuintes per capita para a sua defesa e segurança. Na soberania do Ártico. Olha, afinal, o maior contribuinte aí para a Ucrânia é o Canadá. Por capita, né? Uau! É incrível! Olha, coisa que eu não sabia. Eu ia dizer que era tipo Estados Unidos ou a França, que o Macron está mesmo empenhado aí nessa guerra. Estamos firmemente ao lado da Groenlândia e da Dinamarca e apoiamos totalmente o seu direito único de determinar o futuro da Groenlândia.
O nosso compromisso com o artigo 5º da NATO é inabalável. Portanto, estamos trabalhando com nossos aliados da OTAN, incluindo o Nordic Baltic Gate, para proteger ainda mais os flancos norte e oeste da aliança, inclusive por meio de investimentos sem precedentes do Canadá em radares além do horizonte, em submarinos, em aeronaves e em tropas terrestres e no gelo. O Canadá se opõe fortemente às tarifas sobre a Groenlândia e pede negociações focadas para atingir nossos objetivos compartilhados de segurança e prosperidade no Ártico. No comércio plurilateral, estamos defendendo esforços para construir uma ponte entre a parceria Transpacífico na União Europeia, o que criaria um novo bloco comercial de 1,5 bilhão de pessoas. Em minerais essenciais, estamos formando clubes de compradores ancorados no G7 para que o mundo possa diversificar, afastando-se da oferta concentrada. Uau, afastando-se daquele... Uau, incrível. E em IA, estamos cooperando com democracias com ideias semelhantes para garantir que não seremos forçados a escolher entre hegemons e hiperescaladores. Isso não é multilateralismo ingênuo, nem depender de suas instituições. É construir coalizões que trabalham questão por questão com parceiros que compartilham pontos em comum o suficiente para agir juntos. Em alguns casos, essa será a grande maioria das nações. O que isso faz é criar uma densa rede de conexões em toda a cultura de investimento comercial, na qual podemos nos basear para desafios e oportunidades futuras. Argumentam que as potências médias devem agir juntas porque, se não estivermos à mesa, estamos no menu. Mas eu também diria que as grandes potências podem se dar ao luxo de agir sozinhas por enquanto. Elas têm o tamanho do mercado, a capacidade militar e a influência para ditar os termos. As potências médias não. Mas quando negociamos apenas bilateralmente com um hegemon, negociamos com base na fraqueza. Aceitamos o que é oferecido. Competimos uns com os outros para sermos os mais acomodados. Isso não é soberania. É o desempenho da soberania ao mesmo tempo em que aceitamos a subordinação. Em um mundo de rivalidade entre grandes potências, os países intermediários têm uma escolha: competir entre si por favores ou se combinar para criar um terceiro caminho com impacto. Não devemos permitir que a ascensão do poder duro nos cegue para o fato de que o poder da legitimidade, integridade e regras permanecerá forte se escolhermos exercê-los juntos, o que me traz de volta à AVL. O que significa para as potências médias viver a verdade? Bem, primeiro, significa nomear a realidade. Pare de invocar a ordem internacional baseada em regras como se ela ainda funcionasse como anunciado. Chame isso pelo que é, um sistema de intensificação da rivalidade entre grandes potências, onde as mais poderosas buscam seus interesses usando a integração econômica como coerção. Significa agir de forma consistente, aplicando os mesmos padrões a aliados e rivais. Quando as potências médias criticam a intimidação econômica de uma direção, mas ficam em silêncio quando ela vem de outra, estamos mantendo o sinal na janela. Significa construir aquilo em que afirmamos acreditar, em vez de esperar que a velha ordem seja restaurada. Significa criar instituições e acordos que funcionem conforme descrito. E significa reduzir a alavancagem que permite a coerção. Isso é construir uma economia nacional forte. Deve ser a prioridade imediata de todo o governo. E a diversificação internacional não é apenas prudência econômica. É uma base material para uma política externa honesta. Porque os... Sem dúvida. Tenho que dizer... fazer parcerias com várias pessoas, não depender só de um, tipo, senão está tramado. É por isso que a China, desde cedo, sabe que, pronto, não podemos depender dos Estados Unidos, vamos simplesmente copiar o que eles estão a fazer, fazermos igual. YouTube, ok, muito bem, tem lá o YouTube, vamos copiar e fazer o YouTube igual aqui também. Tem Facebook, ok, vamos fazer também o nosso Facebook. E com o tempo, eles agora têm as suas coisas e até ainda exportam, tipo TikTok. Que foi uma coisa assim, boom, que chegou aqui e todo mundo ficou todo maluco com o TikTok. E outras coisas que
que hoje em dia a China consegue fazer tudo, é autônomo, tipo, não depende dos Estados Unidos para nada, quase. Enquanto que os outros países, a maioria dos países pelo mundo afora, depende totalmente dos Estados Unidos para tudo, principalmente no que toca à tecnologia. E Canadá também, mas eles agora vão diversificar, vão começar a fazer mais parcerias também com a China, com a Índia, com os outros países emergentes e aí o poderio americano vai começar a baixar, o que o Trump sempre quis, né? Simplesmente focar só na América e deixar o mundo seguir o seu caminho, não intervir tanto. Ainda interviu na Venezuela, mas pronto. É uma coisa que. É outra coisa lá do Trump. Mas é para isso que estamos aí, para criar uma nova ordem mundial, em que os Estados Unidos vai sair do cenário e a China e outras potências vão ocupar alguns espaços estratégicos e vamos ter um mundo mais, digamos, justo e mais melhor. Os países conquistam o direito a posições baseadas em princípios ao reduzir sua vulnerabilidade a retaliações. Portanto, o Canadá tem o que o mundo quer. Somos uma superpotência energética. Temos vastas reservas de minerais essenciais. Temos a população mais instruída do mundo. Nossos fundos de pensão estão entre os maiores e mais sofisticados investidores do mundo. Em outras palavras, temos capital e talento. Também temos um governo com imensa capacidade fiscal para agir de forma decisiva. E temos os valores aos quais muitos outros aspiram. O Canadá é uma sociedade pluralista que funciona. Nossa praça pública é barulhenta, diversa e livre. Os canadenses continuam comprometidos com a sustentabilidade. Somos um parceiro estável e confiável em um mundo que é tudo, menos isso. Um parceiro que constrói e valoriza relacionamentos de longo prazo. E temos algo mais. Temos um reconhecimento do que está acontecendo e uma determinação para agir de acordo. Entendemos que essa ruptura exige mais do que adaptação. Exige honestidade sobre The world as it is. We are taking the sign out of the window. We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not Uau! O antigo ordem mundial não vai voltar. A nostalgia a strategy. não é estratégia. Uau! O homem só tá. Isso só é melhor em inglês, mas pronto, como eu sei que muita gente que pode assistir o canal aqui não entende inglês, então coloquei em português ali, dublado pelo AI, mas não tem nada a ver. Ouvir mesmo a voz do homem e falar mesmo as palavras, é outra coisa. But we believe that from the fracture, we can build something bigger, better, stronger, more just. Yeah. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and a most to gain from genuine cooperation. The powerful have their power, but we have something too. The capacity to stop pretending, to name reality, to build our strength at home, and to act together. That is Canada's path. We choose it openly and confidently, and it is a path wide open to any country willing to take it with us. Thank you very much. Uau! Que discurso, pá! Que discurso! Que discurso aqui do homem. O homem fez um discurso incrível, incrível. Esse aqui foi o melhor discurso aqui deste fórum. Foi o melhor discurso desse fórum. Simplesmente o homem teve tudo que tinha aqui no peito e pronto, somos uma potência média e nós ainda temos o poder, não vamos deixar as coisas só fazer, tipo, temos que fazer, mudar as coisas, não ficar a ver o passado, que as coisas eram assim, os Estados Unidos é que o mundo mudou. Estamos aí para uma nova ordem mundial 2.0. In Brussels. O chanceler da Alemanha
Epá, este fórum foi um dos maiores fóruns, tipo, já vistos. Porque estamos a entrar com todas as coisas ali, a flor da pele, e os europeus ali estão ali, pá. Então, mas o primeiro-ministro do Canadá fez uma coisa incrível. Now, President Borge Brende, ladies and gentlemen, the calm and peace up here on the Magic Mountain in Davos is at stark contrast to a world whose old order is unraveling at breathtaking pace. Let me share with you how the new German government is looking at these tectonic shifts and how we are addressing them. These shifts have the most profound ramifications for our freedom, for our security, and for our prosperity. In these weeks and months, we are witnessing a new era has already begun. Nova era já começou. Já começou. Uma nova, aquela antiga ordem mundial já foi. Agora estamos a começar uma nova ordem mundial. Russia's war of aggression against Ukraine has been the most drastic expression so far. A guerra aliás, a agressão da Rússia para com a Ucrânia foi o início dessa expressão de que começamos uma nova ordem. A antiga ordem foi, estamos a entrar para começamos uma nova ordem. Porque a antiga ordem, basicamente, era as leis entre as nações, que foi tudo acordado desde a Segunda Guerra Mundial. Isso já foi há muito tempo. Essa geração que está agora, nós que estamos agora, hoje em dia, que está no poder, que está a resolver os problemas, já não se lembram tanto daquilo. Aquilo já não lhes afeta assim tanto. Os pais, os avós, esses passaram por ainda por aquilo ainda. Esse também ainda passou por aquilo, porque até há 30 anos atrás a Alemanha ainda estava dividido ali, como Berlim. Muitos países soviéticos também ainda estavam ainda ali Quer dizer, o mundo até aí depois começou a mudar e estamos agora aqui em que a ONU e essas organizações que foram criadas todas na Segunda Guerra Mundial já não têm poder. Não têm poder. Então vamos criar agora uma outra nova ordem, como aconteceu no caso da ONU também. Antes da ONU existia uma organização similar à ONU que foi abaixo, que deixou de existir, para surgir uma nova ordem que foi a ONU. E agora estamos aí para uma ordem que vai deixar de existir, se calhar, a ONU. E vamos então introduzir outra nova ordem, que vai incluir também a nova ordem econômica e social e tudo mais. Porque aqueles seres humanos que existiam, que criaram tudo, já não existem mais. Agora vieram outros seres humanos, que somos nós. Então tem que criar uma coisa para o futuro, para os que vêm depois de nós, que já estão também aí já. But change runs much deeper. China, with strategic foresight, has worked its way into the ranks of the great powers. The United States' global pole position is being challenged. A China conseguiu ser uma potência e os Estados Unidos foi desafiado. Basicamente, os Estados Unidos cada vez está a baixar o seu poder, o seu império, aquela potência global está a ser ameaçado, está em declínio. Estamos a ver aí, estamos a assistir tudo isso.
In Washington, Isso nem é novidade. Há 100 anos atrás também foi assistido também o declínio também, que era uma potência, que é o Reino Unido, a Inglaterra. Nós agora estamos a assistir à potência, aquela potência que sempre olhávamos, os Estados Unidos também, em declínio. E isso faz parte do mundo. Sempre foi assim. Potências levantam, potências caem, mas só que esses aqui foi muito rápido. Os Estados Unidos foi 100 anos. 100 anos aí de potência e já estamos a ver aí. Agora está a surgir a China, mas no caso da China, não sei como é que vai ser, o tipo de potência que vai ser. reacts by radically reshaping its foreign and security policy. We have entered a time of great power politics. The international order of the past 3 decades, anchored in international law, has always been imperfect. Today, sempre foi imperfeito. Vês aí a quantidade de erros cometidos pela ONU. É inacreditável. its very foundations have been shaken. This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place. We do not have to accept this new reality as fate. We are not at the mercy of this new world order. We do have a choice. We can shape the future. To succeed, we must face harsh realities and chart our course with clear-eyed realism. 2 days ago, Mark Carney said in this hall from this place, Tem que ser realistas. we Mas must pronto. no longer rely only on the power of our values. Pá, esse discurso é muito longo, vou deixar aí esses discursos aí na descrição. Quem quiser assistir depois assiste, porque pá, entramos numa nova ordem mundial, que é a nova ordem mundial que eu vou dizer que é 2.0. Vamos lá ver o que é que vai dar. Daqui a 10 anos, como é que vai ser a política, as finanças, a economia, os países, os impérios, como é que vai ser tudo isso. No momento só existem dois, né? Que é o americano e a China não é império, mas pronto, a China tem coisa em todo lado. Vamos ver então como é que vai ser a potência chinesa aí. É incrível assistir isso tudo. Ainda jovem, com todos os raciocínios e ir acompanhando isso aí, a política do momento, é simplesmente incrível.